Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Como sempre, é mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal. Hoje iremos dar continuidade à nossa playlist de certificação Java e Java Básico, dando continuidade no tema da nossa última aula, onde nós começamos a falar sobre os métodos. Hoje vamos adentrar um pouquinho mais, tá, em algumas regrinhas básicas, começar a explorar algumas regrinhas básicas que muito provavelmente vão cair na prova e podem complicar aqueles que irão fazer a prova. Como eu sempre peço, antes de nós começarmos a nossa aula, se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, não esquece de lá de indicar o canal para essa pessoa, tá? E fazendo aquela parte mais chata, né, mas fazendo a parte que é necessário para que você continue recebendo o conteúdo do canal, não esquece de se inscrever, ativar o sino e deixar o like, tá, pessoal? Que o YouTube continua recomendando os vídeos para você. Sem mais delongas, vamos à nossa aula, tá, pessoal? Eu criei aqui uma nova classe, tá? Que eu chamei de opcionais e tipos de retorno, tá? Para a gente poder trabalhar um pouquinho algumas coisas que podem vir a cair na certificação e podem acabar nos complicando se nós não tomarmos atenção. Eu criei aqui embaixo, pessoal, um método chamado meu método, tá? O que importa aqui? O que nós vimos na nossa aula sobre a anatomia do método? O void é um tipo de retorno, assim como seria uma string, um integer, um long, não importa, tá? O void é o tipo de retorno que acompanha o nome do nosso método. O que está entre parênteses é o que vai determinar a nossa lista de parâmetros, tá? No caso, aqui é uma lista de parâmetros vazias. E o que está entre chaves é o corpo do nosso método. De fato, que é o código que vai ser executado quando você chama esse método, tá? Então, sempre que a gente usar um objeto do tipo opcionais de tipo de retorno e tipos de retorno e der um ponto meu método, nesse momento, tudo que está entre as chaves é o que é executado no programa, tá? Então, a aula de hoje ela vai se focar em algumas coisinhas que podem ocorrer enquanto nós estamos programando, ou pior, né? Enquanto nós estamos programando, nós temos o compilador, nós temos a IDE para nos ajudar. Quando você tiver a prova, você não vai ter. Você é o compilador e você é a IDE nesse momento. Então, você tem que prestar atenção para que você não perca questões básicas por conta desses pequenos detalhes. O primeiro, eu já deixei ele pronto aqui, pessoal. Tipo de retorno e nome de método devem sempre vir juntos, tá? Então, esse tipo de retorno com o nome do método, eles devem sempre ser colados e eles devem ser a última coisa antes da lista de parâmetros. A última coisa do nosso método é o corpo, tá? A chave de abertura, ela é a última coisa que de fato tem que acontecer na declaração do nosso método. E a chave de fechamento é o último elemento de todo o nosso método. Tá? Isso é uma regra básica. Outra regra básica, antes das chaves e depois da lista de parâmetros, se você precisa declarar que o seu método vai lançar uma exceção, isso nós vamos trabalhar mais à frente, tá, pessoal? Explicar melhor isso daqui, o que é uma exceção. Mas se existir uma exceção que o seu método vai lançar e você precisa declarar isso, obrigatoriamente ele tem que estar, essa declaração, ela tem que estar entre a chave de abertura e o final da lista de parâmetros, certo? A lista de parâmetros, que são os nossos parênteses, eles são obrigatórios. Ah, mas eu não tenho parâmetro nenhum, Adriano. Não importa. Então, os parênteses, eles têm que vir vazios e eles têm que estar logo na sequência do nome do método. Ele não pode estar em outro lugar. A gente não pode declarar que vai disparar uma exceção e colocar a lista de parâmetros. A lista de parâmetros não pode estar depois das chaves. O Java ele não vai entender, o compilador do Java ele não vai entender essa estrutura. Então, ele tem que estar depois do nome do método. Ah, mas posso deixar um espaço? Pode. 2, 3, 4, pode. Isso aqui não importa. Obviamente que para legibilidade do seu código no dia a dia, o ideal é que ele esteja
colado no nome do método ou, no máximo, um espaço, tá, pessoal? A partir disso, começa a ser preciosismo de programador, que é um negócio que, de verdade, tente evitar na sua vida como programador. Ah, mas eu odeio ver o parênteses colado numa letra, tá? Deixa um espaço, não mais do que isso. Use o bom senso na hora de codificar, tá? Então, colamos aí, não é porque você pode fazer que você vai fazer isso no seu código, tá, pessoal? Então, vamos lá. Tá aqui, padrão, tá? Então, nós já vimos que isso aqui é obrigatório que esteja depois do nome do método. Nós já vimos que o seu opcional de lançar exceção, a lista de exceções que o seu método pode lançar, é obrigatório que esteja depois da lista de parâmetros. E é obrigatório que o seu abre e fecha chaves seja o último elemento do seu método, tá? Ele não precisa também estar na mesma linha. Algumas pessoas convencionam o seu código para ter, para ter a abertura e o fechamento quebrando uma linha, mas na convenção de codificação Java, que está documentada no site da Oracle, sempre é recomendado que você use os parâmetros após a declaração do método. Ah, mas isso é um problema? Não, tá? Na minha opinião, não. Tanto faz você usar assim como assim. Eu acho que para a legibilidade do código traz pouca diferença e fica muito mais a escolha da equipe, tá? Embora na convenção oficial diga que você tem que usar após na mesma linha da declaração do método, tá? Mas isso também não convém para essa aula agora. Então, o nome do método, obrigatoriamente, ele tem que estar antes dos parênteses da lista de parâmetros, e o tipo de retorno, obrigatoriamente, tem que estar antes do nome do método. Tá? Ah, por que está falando isso, Adriano? Porque lembrem que nós temos pelo menos dois elementos que vêm antes do nosso tipo de retorno. A gente pode declarar a gente pode declarar explicitamente qual que é o modificador de acesso do nosso método. Se a gente não declarar, lembrem-se que não declarar implica também em declarar. Porque se você não declara, como nós falamos na última aula, o compilador vai assumir que o seu método ele tem acesso default. E ele só vai deixar que as mesmas classes que estão no mesmo pacote da classe que você está declarando o método tenham acesso a esse método. Então a gente pode vir aqui e declarar o nosso modificador de acesso explicitamente. Nós estamos deixando, nesse momento, o nosso método público para qualquer parte do código. E nós podemos colocar, como nós temos lá no nosso método main, os nossos opcionais, né? Nós temos aqueles acessores que eles são opcionais, assim. Ah, é opcional, eu posso colocar ou não e não muda nada. Não, não, não. Eles têm sua função, tá? Eu declarar um método estático, eu mudo o comportamento desse método da forma como ele é acessado e da forma como ele se comporta dentro do compilador, tá, pessoal? Isso só foge do escopo dessa aula. Ele é opcional, mas dependendo do que você quer fazer, eu quero transformar meu método em um método de classe, não em um método de objeto. Então, o static ele não é opcional, ele é obrigatório. Ele é opcional, eu digo que ele é opcional porque ele pode existir aqui ou não na declaração e seu método ele não vai dar erro de compilação, tá? Então, para você não se confundir, eu tenho public static void main, eu não tenho mais o static, então vai dar erro de compilação. Não vai, tá? Olha que legal para vocês verem. Se eu tirar o static do main, também não dá erro de compilação, tá, pessoal? Ah, mas o que acontece? O main deixa de ser o método principal da classe. Para o método main, o static ele é obrigatório, tá? Então, para que o método main seja um método main que o Java reconheça aquela sua classe como uma classe a ser executada pelo compilador, ele precisa que a assinatura do método main seja exatamente essa aqui, tá? Então, ele tem que ser público, ele tem que ser estático, ele não tem que ter retorno nenhum, tem que ter um retorno vazio, ou seja, o void, e o nome dele tem que ser main. Não pode ser principal, não pode ser main1, não pode ser nada disso, tem que ser main, tá? E ele tem que ter um array de strings na lista de parâmetros, tá? Não pode ter um segundo parâmetro aqui. Adriano, mas, funcionou, mas não pode, que ele também não vai mais ser reconhecido como um método main, tá certo? Então,
tem que ter apenas um array de string como parâmetro para que esse método seja reconhecido como método main. Nos seus métodos que você vai escrever, que não são métodos que o compilador do Java usa, ou seja, esse meu método é um método que eu estou escrevendo para resolver o problema do negócio do meu código. Então, assim, não tem mais a ver com o compilador do Java. Não no sentido de, o compilador do Java precisa que tenha uma assinatura específica para funcionar. Não precisa. Então, quem determina como esse método vai ser, os parâmetros que ele vai receber, os tipos de retorno, sou eu. Tá? Então, eu posso vir aqui e dizer, por exemplo, que um método é static. Tá? E a minha lista opcional, vamos lá. Lembrem das regras que eu falei anteriormente. Corpo do método é sempre a última coisa. Declaração de exceção. Seu método vai declarar, vai soltar uma exceção. É sempre antes do corpo do método e sempre depois da lista de parâmetros. A lista de parâmetros é sempre a sucessora do nome do método e o nome do método sempre precede a lista de parâmetros. Não pode haver troca nisso daí. O tipo de retorno sempre precede o nome do método, não pode haver troca nisso daí. Para vocês verem, ó, eu vou tirar o void daqui e vou passar o void para depois do nome do método. Percebam que não dá certo, tá, pessoal? Isso aqui é regra fechada do compilador. Então, outra coisa, eu não posso não declarar um tipo de retorno. Eu não posso dizer public meu método. Mas meu método aí não vai retornar nada. Se ele não vai retornar nada, ele precisa ter o void, tá? Depois, sempre o tipo de retorno precede o nome do método. Não pode ter nada entre o tipo de retorno e o nome do método. Então, muito provavelmente, pessoal, isso daqui é por isso que estava originalmente no meu código. Isso daqui é imutável, tá? Lembrando aqui da nossa possível lista de exceção. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Tá? Isso daqui, essa regra, a colocação desses elementos no nosso código, ela é imutável. O que é mutável, Adriano? O que é mutável é isso daqui, ó. Eu posso pegar o meu static e jogar para o início do meu método. E não vai dar erro, tá? Eu posso vir depois do public e colocar mais um modificador opcional. E esses modificadores com o modificador de acesso e os opcionais, eles podem se revezar em qualquer posição, tá? Então eu posso passar meu public para antes do método. Eu posso pegar meu static que estava aqui no início e passar para depois do meu modificador de acesso, tá? Óbvio, tá, pessoal? Como eu falei para vocês ainda há pouco, eu poder fazer isso não quer dizer que eu deva, tá? Então, no seu dia a dia de programador, sempre procure colocar o modificador de acesso como primeira instrução do método. Isso ajuda a leitura, a compreensão de outros desenvolvedores. Mas, na prova de certificação, obviamente, quem vai fazer a prova não vai querer facilitar a sua vida nem um pouco. Então, ele vai poder brincar com esses modificadores. E foi o que eu falei para vocês lá no início. Ele pode querer brincar também com o tipo de retorno, né? Ele pode vir bem aqui e colocar uma string e você acha que vai estar tudo certo e não vai, tá, pessoal? O que está errado aqui? O nosso tipo de retorno, ele sempre deve acompanhar o nosso nome de método, tá, pessoal? Então, isso aqui é o básico que você precisa saber, tá? Isso aqui pode cair na prova, sim, pode vir uma questão tentando complicar nesse sentido. Então, muita atenção, tá? Nós temos uns outros modificadores de acesso, modificadores opcionais, desculpa, que mais na frente nós vamos trabalhar. É o Abstract, é o Native, o StrictFP. Apesar que o Native e o StrictFP, eles não caem em nenhuma das duas certificações. Nós só vamos mostrar, já que eles são palavras reservadas do Java, mas eles não são cobrados nem na OCA, nem na OCP, tá? Então, dificilmente eles vão cair.
Outra coisa, tá, pessoal? Percebam que eu mudei o tipo de acesso e o nosso método ele começou a dar erro, né? Por quê? Porque ó, eu estou declarando agora que o meu método ele tem um retorno. Então, se eu estou declarando que o meu método tem um retorno, obrigatoriamente dentro do corpo do método ele tem que ter uma instrução de return, tá? E obrigatoriamente essa instrução ela tem que ser a última coisa do método. Por quê? Porque isso aqui não funciona, Adriano? Obrigatoriamente eu tenho meu return, tá? Estou retornando uma string corretamente, é o que o método está esperando. E por que esse código aqui não funciona? Simples, pessoal. Porque sempre que o seu método, sempre que o compilador acha uma instrução return, ele para a execução do método e devolve esse valor para o chamador. Então, se isso vai acontecer, não tem mais nada a fazer para cá para baixo. Se não tem mais nada a fazer, então, obrigatoriamente, a minha instrução return, ela tem que ser a última coisa na execução do método e ela tem que ser sempre obrigatória. Olha só, pessoal, digamos que eu passe aqui, agora vou preencher uma lista de parâmetros, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Se var é igual a 1, então return vazio. Olha que legal, pessoal. Dá erro no nosso método. Por que dá erro no nosso método? Porque o return ele é obrigatório. Ele não pode estar dentro de uma condição dizendo se var é 1 e se var não for 1. O nosso método nunca vai retornar nada. Então você precisa ou colocar um outro return padrão, tá? E também cabe de colocar ele dentro de um else, porque é certeza que o nosso if else sempre vai ser executado. Então você tem uma instrução para retornar dependendo de uma condição. Se ela não ocorrer, você também consegue executar um return. Então o return ele tem que ser uma instrução fim do nosso método, mesmo que essa instrução fim esteja dentro de uma condicional, tá certo? Vamos tirar tudo isso aqui. A gente já viu que o return ele é obrigatório. Outra coisa para tomar cuidado, pessoal. A última coisa que nós vamos falar nessa aula de hoje, tá? É o seguinte, ó. A gente pode vir aqui e criar um string builder. Buffer não. Builder. Tá? E eu posso tentar retornar esse SB, certo? Não. Por que não, pessoal? Simples, ó. O nosso método, ele vai fazer a comparação de tipos. Olha o que ele está dizendo pra gente, ó. A classe string representa caracteres de string, todas as strings literais, papapá, e ele está explicando aqui pra gente, tá? E aqui no erro, ele está dizendo o seguinte, ó. Requer o quê? Requer um tipo da classe string. E o que eu estou retornando para ele? Eu estou retornando um string builder. Então, eu preciso que o meu retorno seja uma string, mesmo que o tipo que eu esteja usando seja outro. Olha que legal, você pode vir aqui também e fazer, né, um inteiro. É um integer, né? E você está fazendo, ó, USB toString, porque retorna toString. Se eu passar só o USB, ó, eu estou tentando retornar um integer onde eu espero uma string. E aí vai dar erro. E aí o que dá para fazer, pessoal? Ah, dá para fazer várias coisas, ó. Dá para a gente transformar o nosso inteiro em uma string através da concatenação. Dá para usar o value of da classe string para poder fazer o passe do valor. Dá para fazer várias coisas. Mas é importante você perceber que o que está depois da chamada do return tem que ser do tipo que você espera. Eu vou criar aqui embaixo um outro método para a gente entender outra coisa. Lembra lá atrás, quando nós falamos sobre os tipos primitivos,
cuidado com tipos primitivos, tá? Eu vou usar um único tipo aqui e você vai entender o que eu estou falando. Lembra que nós falamos sobre o tamanho do inteiro, tamanho do byte, tamanho do short, tamanho do long, tamanho do double? Então, muito cuidado com isso também, tá, pessoal? Que olha só. Vou criar um método aqui chamado meuByte, que vai retornar um byte, tá? Tudo certo, tá? Mas se eu fizer isso aqui, ó, olha o que acontece, pessoal. Vocês lembram por quê? Nós trabalhamos isso lá na aula, acho que é aula 3 ou 4, 2, não lembro, quando nós falamos sobre tipos primitivos no Java, tá? A gente já está tentando empurrar um valor que é um inteiro e retornando ele como byte. Por que essa preocupação, pessoal, do compilador do Java, tá? O compilador do Java está dizendo assim, você está chamando um método que retorna um byte. Se eu estou garantindo que esse método retorna um byte, eu tenho que garantir que o valor que está sendo retornado por esse método vai caber dentro de um byte. Então o compilador ele também faz essa verificação. Isso aqui não dá erro em tempo de execução, dá erro em tempo de compilação, tá? Então, ó, olha o que o nosso compilador diz, ó, requer um byte. A gente está provendo o quê? Um inteiro. Tá? Então, se você colocar até 127, perfeito, porque 127 é o valor que cabe em um byte, tá certo, pessoal? Então, muito cuidado também, porque o Java, ele faz essa verificação de tipos, tá? Ó, aí digamos que a gente passe agora aqui um int, e a gente tenta retornar um 127L. Vocês lembram o que é esse L aqui? A gente está transformando o nosso número num long. Você diz, mas Adriano, mas 127 cabe no int, se cabe até no byte. Sim, mas a gente está forçando esse número a ser um long. Então a gente está dizendo, ó, eu estou forçando que esse caractere aqui, ele retorne do tipo long. E o long, ele não cabe no int. Obviamente, o nosso compilador não vai conseguir resolver essa instrução e aí ele não vai conseguir compilar o nosso código. Então, muito cuidado, pessoal, que isso daqui muito provavelmente vai cair na prova e não vai cair assim diretamente, tá? Vai ser uma questão sobre isso que ele vai estar tentando colocar, sei lá, ele vai tentar dar uma ideia de que o que ele está avaliando é seu conhecimento sobre strings, né? Vai estar fazendo umas concatenações de strings, se vai estar mutável, se não é mutável, etc e tal. E lá no final, vai ter entre as soluções várias respostas que você pode dar, e a última vai ser assim, o código não compila. Aí você diz assim, não, esse código compila sim, só que você esqueceu que a string, por exemplo, estava antes do modificador de acesso, e aí você perdeu toda a questão, perdeu tempo avaliando se aquela string concatenava com a outra string, quando, se você tivesse lido e prestado atenção na declaração do método, você já teria visto que o seu código ele não compila. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado para quem vai fazer a prova. No seu dia de programador, normalmente, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano de programador, normalmente você não vai ter esses problemas, porque a própria IDE, em conjunto com o compilador, ela já lhe avisa que você está fazendo besteira, e aí provavelmente você já vai olhar ali e vai ver qual é o erro. Ah, tá, lembrei. Modificador de acesso na frente, retorno do método, tipo de retorno do método, antes do nome do método sempre, e aí essas regras elas vão começando a entrar naturalmente na sua cabeça, tá? Adriano, isso me ajuda no meu dia a dia de programador? Pessoal, não, tá? No seu dia a dia de programador, normalmente você vai ter essa estrutura fixada na cabeça, porque você vai fazer isso repetidas vezes. Mas para quem vai fazer a prova é fundamental, porque muito provavelmente vai ter uma questão lá que eles vão tentar trazer como pegadinha. Então, muito cuidado. Mais uma vez, como eu sempre peço para vocês, esse código aqui que eu acabei de fazer com vocês, ele vai estar no meu GitHub. O meu GitHub, ele tá aí se você baixar aí na descrição do vídeo aí no YouTube, mostrar mais, você vai ver todos
todos os meus contatos em redes sociais. E aí também está o meu GitHub, onde todo esse código de todas as aulas está disponível para você baixar e fazer os próprios testes de vocês, tá, pessoal? Então, eu sempre peço isso, façam os próprios testes de vocês, quebrem esse código aqui, alterem, tenham dúvidas, por que que deu isso, por que que deu aquilo, não hesitem em me perguntar, aí tem todos os meus contatos, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, beleza, galera? Então não fique acanhado, entre em contato, surgiu dúvida, pergunta nos comentários, não importa, a gente sempre dá um jeito de responder e atender todo mundo, beleza, galera? Então é isso, mais uma vez eu quero, agradecer por você ter vindo aqui comigo até aqui o final do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de indicar o canal. Não esquece de clicar no sininho, se inscrever, deixar o like para você receber novas notificações. Se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, indica lá o seu amigo para ele. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima.